Olá, meus queridos, no vídeo que está vindo aqui, nós vamos ver aquele caso onde a pessoa começa a se envolver com a gente começa a gostar da pessoa, aí a pessoa fala que não pode se envolver com a gente por causa de traumas do passado, mas a pessoa mantém contato com a gente, lá na frente a pessoa fala que não pode se envolver, mas mantém contato com a gente e no fim das contas a gente acaba se sentindo usado. E aí, como que fica nessa história? E aí, meu Deus, como que a gente lida com mágoas, ressentimentos, a vontade de ver o outro se ferrando? É tudo que está vindo aqui, acompanha que vale a pena. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, vejo seus vídeos desde 2020 e admiro muito seu trabalho e sua sabedoria em dar conselhos. Muito obrigado. Gostaria de contar minha história, mas não irei revelar meu nome. Em 2018, adicionei um homem no meu Facebook porque achei ele muito bonito. Até então, ok. Até que um dia eu postei algo e ele comentou. Daí em diante começamos a conversar. Eu e ele éramos da mesma cidade, porém eu estava morando em outra por 2 anos. Até então ele era muito amigável e eu gostei e queria conhecê-lo. Então falei para ele que assim que voltasse para minha cidade, a gente se conheceria. Passaram-se 2 anos, conversamos meses sim e outros não. Quando foi em 2020, eu voltei para a cidade que eu morava e ele falou que ainda estava de pé nosso encontro. Depois de eu ter enrolado muito, fui ver ele. No nosso primeiro encontro foi muito legal, embora eu e ele estivéssemos muito nervosos. Ele me elogiou todo momento em que eu estava com ele. Sempre dizia que eu era linda. Daí em diante fomos conversando cada vez mais. Nos encontrávamos de vez em quando. Até que 2 meses depois, ele me falou que estava muito confuso e queria se afastar de mim porque ele tinha medo de se machucar. Fiquei... Essa história de que eu quero se afastar porque eu tô com medo de te machucar, de me machucar. Pode ser que isso às vezes é verdade? Pode. Tem gente que às vezes é meio traumatizada e tal. Mas, em alguns casos, é um jeito de nos descartar quando às vezes já tenho até outra pessoa na jogada. Fiquei muito triste porque eu estava gostando dele e queria que ele fosse meu namorado. 2 semanas depois ele voltou, me pediu perdão, falou que ele sofria de ansiedade e morria de medo que algo desse errado entre nós. Tá, então pode ser que ele seja aquele caso que eu falei mesmo, né? Pessoas que têm o medo de se envolver mesmo. Enfim, eu perdoei e voltamos a ficar. Meses depois ele insistiu para que eu fosse na casa dele. Eu sempre dava uma desculpa e ele falava que não achava que eu estava interessada porque eu não queria ir até a casa dele. Até que um dia eu fui e na hora que eu estava nos amassos com ele, falei que eu era virgem. Ele foi muito cuidadoso comigo e eu já estava apaixonada e acabei ficando mais ainda. Lógico, né, bem? E, bem, quando a gente perde a virgindade com alguém, então... Após essa nossa vez, continuamos conversando normalmente. Eu pensava que ele iria sumir depois que tirasse minha virgindade. Porém, eu continuei ficando e tendo relações com ele. Até que a gente teve uma relação e o preservativo estourou. Ele mandou eu tomar a pílula do dia seguinte e eu tomei. Daí em diante minha vida virou um inferno. Minha menstruação atrasava, eu ficava apavorada, ele me mostrou ser irresponsável. Caso eu estivesse engravidado, ele não iria querer o bebê e eu também não. Porém, ele não me passava nenhuma segurança. Depois que minha menstruação desceu, ele sumiu por 1 semana e depois voltou dizendo que não seria capaz de corresponder aos meus sentimentos e que queria ser só meu amigo. Deixei a poeira baixar um pouco e resolvi falar dos meus sentimentos porque eu estava sufocada de tanto guardar isso só para mim. Falei que gostava dele, que eu queria algo mais sério e ele falou que não estava pronto para se relacionar porque tinha sofrido muito com a ex. Olha lá, de novo a história
que então não pode se relacionar. Eu, feito uma boba, acreditei e acreditava em tudo que ele dizia. Quando ele estava carente ou passando por algum problema, sempre vinha para mim. E eu sempre o ajudava com conselhos e incentivando. Ele tinha falado que não queria nada sério, mas me alimentava esperanças de que um dia a gente ficasse juntos, sempre demonstrava ciúmes e queria que eu fosse só dele. Ah, tá. Ele não quer nada sério, ele deve estar sassaricando por ali, mas você, né, é aquele caso clássico, né, gente? Onde eu me torno a conselheira, a psicóloga, o ombrinho amigo, ele sassarica pra lá, pra cá, vem, tem todo esse afeto meu, tem sexo e consegue ainda fazer com que eu seja só dele. Até que um dia ficamos sem se falar por uma semana e ele apareceu namorando outra. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, como ele tem trauma. Como ele tem problema para se relacionar. Tá lá. Olha, lá no começo eu já estava sentindo o cheiro desse negócio. O que eu falei lá no começo? Às vezes tem até outra na história. Não que lá no começo tivesse outra na história. Mas você está vendo como o trauma não é tanto o fator predominante aqui para não querer o relacionamento? Você está vendo como não é? Porque se fosse, não apareceria com a outra agora, é traumatizado, não quer se relacionar. Meu mundo desabou por completo, mas eu tive a elegância de não falar nada. Fui elegante mesmo. Apenas vi a foto dele com a namorada. Nesse dia eu chorei muito porque percebi o quanto fui usada, o quanto ele me enganava com as palavras e o quanto ele me fazia sentir culpada pelas merdas que ele fazia. Nesse mesmo dia, excluí o número dele e com uma semana bloqueei ele e excluí de todas as minhas redes sociais. Nossa, olha, não é muita gente que tem toda essa força para fazer isso que você fez, não. Parabéns. Me senti usada, sempre ajudei ele no que ele precisava e ele pouco se importou, porque sabia que eu era apaixonada por ele e mesmo assim fez questão de esfregar na minha cara que estava namorando outra. Depois de meses, comecei a entender que eu nunca fui a vilã. Eu fui honesta e me entreguei a uma pessoa sem caráter que não soube me valorizar. Espero nunca mais ter que olhar na cara dele. A única coisa que me deixa aflita é que eu guardo muita mágoa e eu espero que o tempo a leve embora. Pelo menos essa história me trouxe grandes aprendizados, e um deles é que quando um homem não te quer e não te valoriza, não adianta você fazer mover céus e terras, ele simplesmente não vai te querer. Aí, ó. Aí, ó. Parabéns. Tô falando. Tem gente, meu bem, que, olha, gente, vamos parar e pensar. Aqui, ó, ela perdeu a virgindade com ele. Então, assim, era muito fácil ela ter ficado meses capengando na tristeza. Por isso que eu falo que a gente sempre tem escolhas. Ah, eu não consigo. Não. O que eu decido que eu vou fazer com a minha vida? Ela decidiu, eu vou bloquear isso aqui, eu vou fazer. Ela foi elegante, foi mesmo. Viu ele com outra, chorou, mas não foi dar escândalo. Não foi fazer publicação na rede social triste, coração partido. Coloca o coração partido ao meio, chorando. Não ficou fazendo postagens que lembram os dois. Não. Sofri, mas eu sofro com dignidade. Eu não preciso mostrar para os outros. Sangue atrai tubarão. E tem gente que parece que faz questão de colocar na rede social. Aí liga para ele, eu não acredito que você fez isso comigo. Não. Não dou esse gosto para a pessoa. Porque muitas vezes esse ser aqui, ele quer isso. Ele se abastece muitas vezes do nosso sofrimento. Ele quer ver você penando por ele. Justamente, ele sabe que eu sou apaixonada por ele, aí eu vou lá e choro por ele. Aí quando ele tá com a outra, agora ele assumiu a outra, daqui uns 3 meses vem jogar uma palavrinha em cima de você. Porque aí vai querer transformar você em amante ainda.
e você nem deu brecha para ele querer vir fazer isso. Foi linda sua atitude, mulher. Linda. Para quem perdeu a virgindade com ele, foi uma atitude linda. Porque, como eu disse, quando a gente perde a virgindade com alguém, a gente fica tonto pela pessoa, né? Então, a chance da gente se sujeitar a algumas coisas, se rastejar, é enorme. E você não fez isso. E fez o passo a passo do que deve ser feito. Bloqueei, não quero ver, não quero saber. Aí depois bloqueio, desbloqueio de ligação, não quero saber. Troco de número. E aí começo, tá vendo? Fazer todo o processo de entendimento. Cara, eu não fui vilã de negócio nenhum. Ele queria jogar a culpa em mim. Escuta, não. Ele que quis me usar. Agora, essa mágoa e esse ressentimento que você falou que você espera que vá embora, vai, minha querida. Mas isso é uma coisa que você também tem que trabalhar. Você tem que trabalhar com o seguinte raciocínio. Escuta, eu dei esse exemplo num dos vídeos, acho que semana passada. Escuta, eu ficar com essa mágoa e esse ressentimento, eu quero fazer a pessoa sofrer. Então seria mais ou menos assim, a pessoa que me magoou tá passando aqui, tem uma fogueira, aí eu pego aquela brasa fervente que tá ali, eu grudo naquela brasa para atacar na pessoa, porque eu quero ferir a pessoa. Só que a hora que eu grudei na brasa, quem que tomou a maior, quem que sofreu a maior queimadura? Eu. Ou aquele outro ditado famoso, né? Que guardar mágoas e ressentimentos é tomar um veneno querendo que o outro morra. Então, eu fico guardando isso em mim, como se então, né, eu fico guardando isso em mim, porque é como se eu quisesse, como se eu dissesse assim, eu não vou esquecer o que você me fez, seu infeliz. Cara, eu tô tomando um veneno desejando que o outro morra. Ele tá lá seguindo a vida dele e eu vou seguir a minha. Esse merda que fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Então, ele que siga a vida dele. Então, assim, vai passar essa mágoa, esse ressentimento? Vai. Mas, assim, não é só uma questão de tempo, não. Eu preciso me ajudar. Eu preciso desenvolver esses raciocínios de que isso vai ficar fazendo mal para mim. Então, eu não posso conectar a minha vida ao fato dele estar bem, dele estar pagando, dele estar penando. Eu não posso conectar o meu bem-estar a isso. De eu ver ele mal, eu não posso conectar, sabe? Vou conectar minha vida nesse ser. Então, esse é o tipo de raciocínio que me ajuda a me desvincular, sabe? Desse ser de vez. E aí, então, né, me livrar de mágoas e ressentimentos. Muito bem. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.